Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mais uma vez, quero dar boas-vindas a todos que estão conosco neste momento do programa Encontro com os Bispos. E com carinho acolho também o João e Marcos, que já há algum tempo para cá se encontram comigo para conversar sobre vários temas que parecem ser interessantes e importantes para nós e esperamos também para os ouvintes. Na semana passada, Dom Tiago, nós falamos sobre idolatria, né? E a gente gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Porque falamos de idolatria, fere diretamente o amor a Deus, a nossa relação de homem para com Deus, né? A gente falou sobre o primeiro mandamento, sobre amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento. E hoje a gente falou também sobre o politicamente correto e que o homem hoje se coloca muito no lugar de Deus, né? Existem tantas pessoas, os filósofos do nosso século, tantas pessoas que colocam ideias, pensamentos já formatados, que a princípio são tão bacanas, são tão legais e que muitas pessoas também querem seguir esses pensamentos e às vezes tirando o lugar de Deus, né? Uhum. Às vezes nós, católicos, somos também chamados de idólatras, principalmente quando a gente utiliza medalhas, crucifixos, terços, né, que nós sabemos são chamados por nós sacramentais, né? Então, e pessoas que utilizam talvez uma medalha, né, como Nossa Senhora Milagrosa, medalha de São Jorge, que é muito utilizada, né, muitos devotos, como se fosse um amuleto, que se eu estou utilizando isso daqui, nada vai me acontecer. Ou seja, crendo que esse objeto ele tem algum poder milagroso ou mágico, né? O que o senhor poderia dizer para nós sobre isso, né? Sobre a questão da utilização de medalhas, né? Nós, em certa maneira, já falamos sobre isso na semana passada, né? Claro, dando uma, em certa maneira, introdução para o tema de hoje, né? Falamos que, por um lado, o ser humano, ele se segue a fé e é coerente com a fé, deveria colocar Deus no primeiro lugar e se referir a ele como um absoluto. Ou seja, todas as próprias ideias do homem precisam levar em consideração a ideia do próprio Deus. Ela deveria nos sempre orientar. E quando o ser humano, ao lado de Deus, coloca alguma outra autoridade, que pode ser outra pessoa, alguma filosofia, algum pensamento, ou até a si mesmo, ele já cai na idolatria. Né? E o mesmo princípio nós podemos usar, claro, também como os objetos. Né? Porque existe um poder que nós sabemos pertence ao próprio Deus. Vamos falar aqui, por exemplo, dos milagres, que marcaram, por exemplo, a vida do próprio Jesus. Temos descrições destes milagres na Sagrada Escritura. Né? São as situações que aconteceram e que não temos nenhuma explicação, nenhuma ciência que poderia explicar racionalmente por que isso aconteceu e que tipo de lei natural explica tal acontecimento. Ao contrário, eles são os momentos nos quais parece que lei da física, lei da natureza, todas essas coisas ficam de lado e acontece uma coisa que nos surpreende por causa disso de uma maneira tão grande. Né? Então isso aconteceu na vida de Jesus, isso aconteceu também na vida de muitos santos. Né? Até para que alguém, a igreja, considere santo, sabemos, né, apresenta aos fiéis como um santo, precisa ter na história dessa pessoa como um intercessor perante Deus algum milagre, como se fosse confirmar que Deus está agindo através dessa pessoa. E aonde exatamente eu queria levar essa nossa conversa, né? Em que Deus ele tem possibilidade de agir na nossa vida
diretamente, ou então pode agir porque alguém pede na nossa intenção, como, por exemplo, os santos. É a fé que nós carregamos, né? Por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, nós lemos sobre o Paulo, né, que ele estava no meio de uma situação até complicada para ele, porque Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de São Paulo, a tal ponto, nós lemos nos Atos dos Apóstolos, que pegavam lenços e aventais que tivessem tocado sua pele para aplicá-los sobre os doentes. E os doentes os deixavam, e as doenças os deixavam, e os espíritos maus se retiravam. Bíblico. Bíblico. Nós temos essa questão. E como se lidar com tudo isso, né? Sim. Exatamente desta maneira. Deus age através aqui de São Paulo. Então, em nenhum momento nós perdemos aqui conexão com o próprio Deus. Ele é primeira causa, a fonte de qualquer milagre, de qualquer acontecimento extraordinário bom para nós, que traz exatamente o bem, tanto espiritual como, por exemplo, físico. Certo. Mas Voltou, precisamos ver claramente que é Deus que age através da pessoa. Então, essa passagem ela fala, né, sobre lençóis e aventais. A pessoa esfregava no Paulo, depois colocava nos doentes e acontecia milagre. Como eu falei no último programa, realmente, fé em Deus e uma idolatria, às vezes, anda muito próximo. Né? Basta que a gente fala, ok, eu acredito em Deus, mas tenho aqui uma ideia que parece ser mais importante do que a ideia de Deus. Né? Então, gente de uma fé, às vezes, grande em Deus, se perde porque abraça alguma outra ideia. Como aqui, poderia acontecer que essas pessoas, em vez de louvar a Deus e honrar Ele por este milagre que Ele estava realizando através de São Paulo, né, e através até destes lençóis, alguém pode começar a olhar esses lençóis como coisas milagrosas. Olha, o próprio Deus não é tão importante para mim. Desde quando eu tenho aquele lençol que Ele é capaz de curar? Esquece o verdadeiro autor, né? Exatamente. E aqui ocorre um perigo. Então, nós podemos dizer o seguinte, né, uma primeira conclusão, que todos objetos de devoção, eles podem ser usados de uma maneira saudável, mas, infelizmente, podem ser também usados de uma maneira errada. É difícil dizer, olhando uma pessoa, se ela está usando aquele objeto de devoção, né? São os sacramentais, como João você lembrou, né? Se ele está usando de uma maneira correta ou não. É uma coisa particular da pessoa, ou então podemos até às vezes avaliar quando conversamos com essa pessoa. E se percebe, né, que às vezes essa pessoa precisa uma ajuda, uma catequese, porque realmente recebendo esta imagem, às vezes esse objeto, foi mal ensinada ou mal educada, ou então faltou uma catequese saudável. Alguém disse, usa isso e o santo vai te proteger. Uhum. E a pessoa, às vezes, naquela ignorância própria, né, porque nunca soube mais sobre o assunto, nunca se aprofundou, ninguém deu catequese, ela segue com toda a fé, com todo o carinho, essa visão. Não, se eu vou ter aquele objeto, pendurar aquela cruz, então eu vou usar essa medalha milagrosa, então medalha de São Jorge, ele vai me proteger, a medalha vai me proteger. Precisamos ter aqui este olhar. Espera aí, o que está no início de qualquer ação milagrosa? É o próprio Deus. Agora, que ele tem algum
motivo para usar essas coisas, para agir através delas na nossa vida, sim. Porque, Por exemplo, se o senhor pudesse assim, nos ensinar, assim, eu sei que o tempo é curto, né? Mas se o senhor pudesse nos ensinar a usar, como é que o senhor nos ensinaria, então, a utilizar uma medalha, uma imagem, ou alguma coisa desse tipo? Como seria a nossa, como seria a nossa intenção, né? Nossa Porque intenção, nosso usar, pensamento, nosso coração. se comportar então, diante da exatamente. da medalha. Não sei se eu vou conseguir tão rápido, mas eu acredito que, num resumo, conseguimos aqui, pelo menos, dar alguns pontos principais, né? Aqui, voltando a essa passagem que lembrei dos Atos dos Apóstolos, para mim ficou claro que Deus fazendo milagres através de São Paulo, no qual as pessoas tocavam os panos e depois colocavam em cima dos doentes, ele não queria chamar a atenção para esses panos, lençóis. Ele queria chamar a atenção para o próprio Paulo, mas também não como aquele que é uma divindade. Mas como um imitador de Cristo, né? Imitador de Cristo e como aquele que está transmitindo um ensinamento muito especial. A lógica é a mesma que acredito precisamos aplicar quando olhamos os milagres de Jesus. Porque sabemos, se vamos olhar de uma maneira muito radical, podemos dizer assim, então Jesus perdeu muito tempo ensinando, porque ele poderia usar todo este tempo, quando ele ficava parado, ensinando, ele poderia andar no meio de muitas cidades só curando. Mas nós entendemos muito bem que as curas nunca eram a meta. Aliás, até em certos momentos, Jesus percebia que essas curas começaram a atrapalhar e até se escondia das pessoas que procuravam ele de uma maneira errada. Porque queriam mais um milagre, porque acreditavam que se tocarem em Jesus vai acontecer. Então, para elas, ele percebeu provavelmente que não era importante o que ele está dizendo. É importante tocar nele, receber a graça. Então, nós precisamos aqui compreender que buscar o próprio Deus é o primeiro objetivo da nossa vida. Até indo para a igreja. Se eu estou indo para a igreja porque conto como uma graça, e este é o primeiro objetivo da minha ida para o próprio Deus, vamos ser sinceros, né? Eu não tenho boas intenções com Deus, né? Eu tenho segundas intenções mais importantes do que primeira intenção de encontro com o próprio Deus. Então, como nós podemos traduzir isso no nosso olhar os objetos religiosos? Deus está agindo na nossa vida. E através da história, nós sabemos que ele chamou a atenção para alguns objetos que são apresentados para nós, mas que entendemos claramente, precisavam trazer todos que olhavam aqueles objetos, se aproximavam a eles, usavam eles, para que eles se aproximem ao próprio Deus. Causa de todos os milagres, de todas as graças. Por quê? Porque é fonte de todo o amor. Então, se nós estamos usando uma medalha, nós precisamos lembrar o nosso compromisso com o próprio Deus. Vamos supor, eu coloco uma cruz. O que eu preciso lembrar olhando nessa cruz? Eu vou perguntar a vocês, me dizem. O que eu preciso lembrar em primeiro lugar? O sacrifício redentor de Jesus, né? O seu amor por nós. Exatamente. O seu resgate pela humanidade, resgatando a humanidade através do seu sacrifício. E eu tenho que ver o que isso faz comigo. A que isso me convida? A qual vida? A qual postura? Né? E essa postura que faz que eu fico buscando o próprio Deus, me traz segurança. Não sei se eu falei neste um dos programas, mas volta a essa pergunta: qual é o lugar mais seguro do mundo? Do universo, né, para nós? Junto de Deus, né? O lugar onde Deus nos quer. Por isso, precisamos compreender, né, que todas essas coisas que nós usamos e tudo mais
por mais que eles até se realizam os milagres, como aconteceram na vida dos doentes que tocavam através dos panos, né? O próprio Paulo, né? Paulo era como se fosse uma conexão entre Deus e as pessoas. Da mesma maneira, nós precisamos olhar estes objetos que usamos. Eles ajudam na nossa conexão com o próprio Deus. E no final das contas, se ele vai querer realizar algum milagre ou não, aí já depende do próprio Deus. Não temos direito a colocar um objeto desse e pensar que agora vai acontecer milagre. Não sei se isso vai ser bom para nós, Deus sabe. Mas Medalha Milagrosa, falamos dela, chamava a atenção para Nossa Senhora, para a importância do nosso amor a Nossa Senhora. Que sabemos quem procura Nossa Senhora, quem cria um laço com Nossa Senhora, no final das contas ele já acaba nos braços do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo. Então, que nós possamos exatamente tentar sempre olhar esses objetos como se fosse objetos que nos unem ou facilitam nossa união com o próprio Deus, e se essa união que vem da própria reflexão, que vem da nossa vontade de seguir Deus, cria essa conexão mais forte, com certeza o retorno para a nossa vida, até através das graças e milagres, sem dúvida é muito maior. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.